Olá, meu nome é Júlia Bedante, eu sou pastor, vamos falar de Bíblia? Então, hoje começamos a nossa segunda aula. Sim, segunda aula. Se você já perdeu a primeira, volta lá no canal, assiste a primeira aula onde nós falamos a respeito da revelação de Deus, em como Deus se revelou e se revela ao homem, os meios pelo qual ele usou e usa. E hoje a gente vai dar continuidade a esse curso básico de teologia, com o mesmo intuito. Um vídeo simples. Aperta o gravar e pronto. Uma teologia simples, com uma didática simples, explicada por um pastor de quinta. E a aula de hoje é sobre um assunto que me deixa muito desconfortável. Eu não gosto muito de falar desse assunto. É um assunto, é a matéria, os atributos de Deus, onde a gente busca entender e explicar um pouco das qualidades e características de Deus. E o meu Deus não pode ser entendido, muito menos explicado por uma mente humana. Por isso eu tenho um certo desconforto de quem sou eu para analisar e falar a respeito do meu Deus. Mas eu fico mais tranquilo porque é só uma forma didática. É só uma maneira simplista, de acordo com o que a nossa mente consegue compreender, para a gente então entender um pouquinho do nosso Criador. Vamos lá, com as nossas mentes humanas, ver o que nós podemos aprender a respeito do nosso Pai, do nosso Senhor. Então, essa aula nós vamos falar a respeito dos atributos de Deus, as qualidades dele. E esses atributos são divididos em alguns grupos. A teologia divide em alguns grupos. E a gente cria uma sistemática para poder explicar isso de uma maneira organizada. Então, esses atributos são divididos em alguns grupos. O primeiro grupo é o grupo dos atributos naturais. A imutabilidade, a eternidade, são atributos considerados naturais. Temos também os atributos morais de Deus, né, que é a sua justiça e a sua santidade. E temos um outro grupo, que são os atributos incomunicáveis, que são os atributos ao qual pertencem somente a Deus e só a Ele, e Ele não comunicou e não passou ao homem, como por exemplo a sua onipotência, onisciência, onipresença. Existem alguns atributos comunicáveis, que são atributos de Deus que Ele passou ao homem, que Ele deu ao homem, fazendo-nos assim a sua imagem e semelhança. A nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa moralidade. Somos seres morais criados por um Deus moral. Aula passada, se você não assistiu, pausa, volta, assiste a primeira aula e depois a gente continua. E é isso. Eu resumi rapidamente esses 4 subgrupos que a teologia divide, só para você entender que são muitos atributos de Deus. E nós vamos ver alguns deles e de uma maneira bem simples. Não tenho aqui o intuito de me aprofundar e cavar ao ponto de trazer coisas mirabolantes, porque afinal é um curso básico. E vamos combinar, Deus é simples, sua palavra é simples. Vamos na simplicidade que a gente vai se dar muito bem. Então, eu quero começar pelo primeiro atributo de Deus, a primeira qualidade, a primeira característica dele, que é o amor. Eu quero começar pelo amor. Primeira carta de João 4:8 vai dizer que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Você já ouviu falar disso, você já falou isso, você já repetiu isso. Deus é amor. O primeiro atributo é esse, amor. O amor, ele envolve afeição, atitude de entrega, cuidado, correção. O amor, ele envolve uma atitude de entrega. Olha só, esse Deus que é amor teve uma atitude de entrega, entregando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nesse filho crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o amor envolve a atitude de entrega, Deus nos prova isso entregando
o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. O amor também envolve a atitude de cuidado. Lançai sobre ele as vossas ansiedades, os vossos medos, porque ele tem cuidado de vós. Eu li ontem um versículo a respeito, no livro de Êxodo, a respeito de como Deus conduzia o povo no deserto, a respeito da nuvem durante o dia, fazendo sombra, e da coluna de fogo esquentando eles à noite. E a Bíblia diz que e a nuvem não se apartava e a coluna de fogo não se apartava, ou seja, Deus não deixava de cuidar. Ora, se o amor envolve cuidado e Deus é amor, esse Deus cuida da gente de uma maneira perfeita. E se o amor envolve correção, eu repreendo e corrijo aqueles que eu amo, Apocalipse, a gente vê que o Deus que é amor, e se esse amor e como esse amor envolve correção, nos corrige para nos melhorar, nos corrige para não nos deixar ir por um caminho que não devamos, nos corrige para que a gente não continue do mesmo jeito, nos corrige para que a gente possa andar da maneira que Ele quer que a gente ande. É por isso que Deus é amor. Porque se o amor envolve todas essas coisas, Deus faz todas essas coisas. Deus é amor. Agora, se você lê o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, você vai ver que o amor é derramado no coração de nós, que cremos em Cristo, pelo Espírito Santo. Ou seja, é um atributo de Deus que Ele comunicou, que Ele passou ao homem. E olha só, quais são os dois maiores mandamentos? Amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus que é amor comunica esse dom a nós, os homens, os seres humanos, as mulheres, para que nós possamos amar a Ele num relacionamento vertical, relacional, para que nós possamos nos amar, para que nós possamos amar ao próximo num relacionamento horizontal. O Espírito Santo derrama o amor em nós para que esse atributo de Deus em nós nos faça, assim como o Senhor Jesus nos ordenou, amar os nossos irmãos em Cristo, como Ele nos amou de maneira incondicional. Deus nos dá esse atributo que é dele para que a gente espalhe o amor dele por onde a gente passar. E agora, vocês lembram que no começo eu falei bem rápido, mas eu falei, existe o atributo de Deus não comunicável, incomunicável, que é só de Deus, e os atributos que ele comunicou aos homens, que ele passou pra gente. A gente viu que o amor é um comunicável, ele passou pra gente esse atributo. Vamos fazer um exercício? Nos comentários aí abaixo. Vai anotando os próximos atributos e escreve lá no comentário. Olha, atributo tal é incomunicável, pertence só a Deus. Ou, atributo tal foi comunicável, ele passou também ao homem. Vamos fazer esse exercício? Combinado? Então tá certo. Então a gente termina esse primeiro atributo entendendo que Deus é amor. E agora eu preciso fazer um parênteses. Todo mundo fala e já ouviu aquela frase: Deus é amor, mas também é justiça. É que nos últimos dias da igreja, as pessoas têm visto Deus com seus atributos desequilibrado, parece. Veja só, as pessoas acham que o atributo de Deus, Deus é amor, aqui em cima. Deus é bondoso, aqui em cima. Deus é eterno, aqui em cima. Deus é santo, aqui embaixo. Pode qualquer coisa. Deus é justiça, aqui embaixo. Ele não vai fazer nada. A gente acha que tem discrepância entre os atributos de Deus, quando na verdade Deus é igual em amor, como é igual em justiça, como é igual em eternidade, como é igual em santidade. Os atributos de Deus são de uma maneira perfeita, se encaixam e se completam, como a gente vai ver aqui. Por isso, tem muita gente falando, não, é de qualquer jeito, Deus é amor. Mas Ele é justo, Ele é santo e não pode ser de qualquer jeito. Outros pensam, Deus é muito duro, mas Ele é amor, é misericordioso. Não há discrepância nem desnivelamento nos seus atributos. Vamos acompanhar? O segundo atributo que eu quero falar agora é a eternidade. Pastor, eu sei que Deus é eterno. Calma. Mas muita gente confunde, sabia? Muita gente chega para mim e fala, pastor, Deus é infinito.
infinito. E eu corrijo, eu falo, não. Deus não é infinito. Deus é eterno. Mas qual a diferença? Infinito é algo que tem começo, mas não tem fim. Eterno é algo que não teve começo e não terá fim. Logo, sempre foi, é e sempre será. Deus não teve um começo, Deus é, sempre foi. Deus é eterno. E o que esse atributo pode trazer de conforto para nós? O conforto de que uma vez estaremos reunidos com Ele. E nunca mais ficaremos longe da sua presença. Passaremos a eternidade junto desse Deus eterno, que é antes de todas as coisas e será sempre. Oh, glória! Agora, o terceiro atributo que eu quero falar é imutabilidade. Sim, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas não quer dizer que ele não se move ou que ele está parado. Não, não quer dizer isso. Quer dizer simplesmente que Deus não se altera, que Deus não cresce e que Deus não se desenvolve. Para onde Deus vai se alterar? Para onde o Deus perfeito, Criador de todas as coisas, vai crescer, melhorar? O que ele vai aprender? Quem a ele vai ensinar alguma coisa? Deus já é. Sempre foi, sempre será perfeito, completo. Logo, ele não precisa mudar. Mas quem disse isso? Ele mesmo. Livro de Malaquias, capítulo 3. E você aí pensando que Malaquias só fala de dízimo, hein? Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. A gente vê diferenças na maneira que Deus conduz algumas situações. A gente vê que Deus tratou Israel diferente das outras nações. A gente vê que Deus tem as suas particularidades que só ele sabe e a ninguém ele revela, mas Deus em si não muda. Ele já é, sempre foi perfeito, completo. Não tem para onde ele crescer, não tem como ele melhorar, não tem como ele evoluir. Tá entendido? E qual que é o conforto disso? Segurança. O conforto disso é a segurança de que as promessas dele não falharão. Esse Deus não muda. Esse Deus não melhora e assim tem a sua mente virada. Esse Deus não se arrepende. Ah, agora, pastor, você falou um negócio aí, hein? Porque a Bíblia diz, eu me arrependo de ter criado o homem. Ou me arrependo disso. Volta lá, profeta, avisa, me arrependo. Calma, calma. Essa palavra arrependo, quando aparece na Bíblia, é só uma linguagem antropomórfica para que nós possamos, de uma maneira muito rasa, entender uma mudança na condição de Deus. Alguém que se arrepende é alguém que fez algo e foi surpreendido por aquele erro e fala, ih, não deu certo. Ora, Deus é onisciente, sabe de todas as coisas antes de acontecer. Deus é onipresente, ele sabe de todas as coisas antes de acontecer. Um Deus que sabe de tudo não faz algo, depois é surpreendido e fala, deu ruim, me arrependo. Não. Então essa palavra arrependo, quando usa nesse contexto, é só uma linguagem antropomórfica. Para nós, na nossa mente limitada, de alguma maneira compreendermos a mudança no curso que Deus determina. É só isso. E é por isso que a gente pode ter o conforto da segurança. As promessas dele não falharão. Um dia moraremos com ele, viveremos junto a ele e teremos a nossa vida e eternidade junto ao Pai. O próximo atributo que eu quero falar é a infinitude. Aí agora você vai falar, pastor, o senhor acabou de falar lá atrás que ele era eterno, não infinito. E agora o senhor vem colocar infinitude no meio disso. Calma. Infinitude significa que não há limitações nem limites para Deus. Deus não está preso no tempo e espaço. Esse atributo, essa qualidade, essa característica de infinitude quer dizer que Deus não está preso, limitado ao tempo e o espaço. Nós estamos. Eu, você, nós precisamos entender a história através de eras,
milênios, séculos, décadas, anos, meses, dias, horas, minutos, segundos. A gente precisa se localizar na história através dessa nossa limitação para entendermos tudo isso pelo tempo e espaço. Deus não. Deus se move de eternidade em eternidade. Um exemplo disso está na Bíblia, quando a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação do mundo. Antes que houvesse luz, houve cruz. A salvação e a redenção da humanidade já foi concebida e realizada antes da fundação do mundo. Mas ela se manifestou na linearidade da história na Judéia, 2000 e alguma coisa anos atrás. Nós precisamos desse tempo e espaço para entender como as coisas funcionam. Deus não. A gente vê que a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse, e a gente espera e conta como uma linha. Deus não. Deus não está preso, limitado pelo tempo e espaço. Sabe o que isso significa? Que em Deus, Gênesis e Apocalipse podem acontecer simultaneamente. Mas o que isso serve para a gente? Serve para você e eu, para nós não termos medo do futuro. Sabe por quê? Porque Deus já está lá. O próximo atributo de Deus é a justiça. Deus é igualmente amor e é igualmente justiça. Justo significa que ele não comete injustiça e ele também não tem comunhão com o erro. Deus é justo. Na sua lei está dizendo: aquele que pecar morrerá. O salário do pecado é a morte. É a justiça de Deus dando a paga pela lei e pela moral que ele mesmo estipulou. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Bom, o dia que você criar teu universo, estipular a terra, fizer o que você quiser, você põe a lei que tu quiser. Enquanto não dá, é a dele. E quando Deus diz: eu cumprirei a minha justiça e a minha justiça é morte para o pecado, ele é um Deus que precisa manter a sua justiça, ele precisa punir o pecador. Mas ele é igual ao amor. E para nos salvar, ele pune os nossos pecados em seu Filho Jesus Cristo. Jesus leva sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões. Deus continua sendo justo, porque foi justo, executou justiça. E por ele ser amor, ele nos poupou dando seu Filho no nosso lugar. Deus é justo. Com Deus não se brinca. E o que isso quer dizer? Que Deus nunca vai te conduzir para uma injustiça. Deus nunca vai ser injusto com você. Aliás, Deus é misericordioso e gracioso conosco. Ele é misericordioso porque ele não nos dá e não nos deu o mal que nós merecíamos. Antes, Jesus se colocou no nosso lugar diante da ira de Deus. E ele é tão bom, gracioso, que ele nos dá bênçãos que a gente nem merece. Deus é justo. Deus é bom. O próximo atributo é a liberdade. Sim, Deus é livre. O que esse atributo significa? Significa que Deus não está preso a nada nem a ninguém. Deus não está preso às suas criaturas, Deus não está preso à sua criação, não há ninguém que impeça Deus de fazer alguma coisa, não há nada que impeça Deus de fazer alguma coisa, não há nada que o obrigue a fazer algo, não há ninguém que possa obrigar Deus a fazer alguma coisa. Deus é livre para agir de acordo com a sua própria natureza, com a sua própria santidade, com a sua própria justiça, com o seu próprio amor. Não há nada nem ninguém que impeça a mão dele de agir. Ele é livre. Mas o que essa liberdade de Deus nos ensina? Nos ensina que ele não tem obrigação com ninguém, a não ser que ele mesmo se comprometa em assim fazer. Ninguém pode obrigar Deus a fazer nada. Ele não tem compromisso com nada nem ninguém, a não ser com aqueles que ele quis se comprometer, a não ser com quem ele quis prometer algo, a não ser com quem ele quis chamar para si e chamar de filho.
Ninguém obriga Deus a nada. Deus só tem obrigação com aquilo que ele mesmo se comprometeu a fazer. De livre e espontânea vontade, porque ninguém pode forçar esse Deus livre. E o que isso nos ensina? Que nós não temos o direito de confrontarmos a Deus. Que nós não temos o direito de exigir, nem de, como se fosse possível, querer obrigá-lo a fazer nada. Fica aí uma lição. Para alguns, talvez seja dura. Agora, a gente vai falar de um atributo que gera muita polêmica. Muita polêmica. A onipotência de Deus. Polêmica? Você já vai entender o porquê que dá muita polêmica esse assunto aqui. Dá pano pra manga. Onipotência significa que Deus pode fazer tudo segundo a sua própria natureza. Sim, Deus é todo poderoso para agir de acordo com a sua natureza. Não tem limites, Deus é todo poderoso para agir segundo a sua bondade, segundo a sua verdade, segundo a sua justiça, segundo a sua eternidade, segundo o seu querer. Deus é onipotente. Mas aonde é que está a polêmica disso? Todo mundo sabe disso. É porque alguns entram em discussões que não se deve ter. Quer ver um exemplo? Se eu te perguntar e disser, Deus pode mentir? Alguns vão dizer, pode, porque se ele não puder, ele não é totalmente onipotente. Outros vão dizer, não, ele é verdade, ele não pode mentir. Aí vão dizer, não, então ele não é todo poderoso, então... Confundindo a onipotência. E como a gente resolve isso? Com a Bíblia. Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não pode mentir, autor de Hebreus, capítulo 6, versículo 17 e 18, diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos seus herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Jesus é Deus? É. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou o atalho, a mentira e a morte. Logo, a verdade não mente. Não existe mentira na verdade. Logo, pela sua própria natureza de verdade, não há mentira em Deus. Entendeu? Deus é todo poderoso de acordo com a sua própria natureza. Deus não comete injustiça. Por quê? Porque ele é justo. Tudo que a sua perfeição conhece é a justiça. Deus não mente porque ele é a verdade. Deus não morre porque ele é eterno. A gente está entendendo que os atributos de Deus são equilibrados e um dependem do outro. Não é isso? Lembra daquele conceito do começo? Amor, bondade, justiça, santidade. Não. Um atributo de Deus depende do outro. Deus é todo poderoso de acordo com a sua natureza. É onipotente. A onipotência dele é de acordo com ele mesmo. É isso que nos garante quando ele diz, olha, eu não vou mais matar um homem com água, eu não vou ter mais dilúvio. A gente sabe que pela verdade dele, ele nunca mais vai fazer isso. Mesmo ele podendo fazer isso, ele já não vai mais fazer, porque ele disse que não faria. E qual que é o conforto disso? É que esse Deus Todo-Poderoso só age conosco de acordo com verdade, nunca com mentira. Senão a Bíblia não teria fundamento. Senão você não precisaria crer na Bíblia. Senão você não precisaria acreditar em nada. E o conforto é esse. A onipotência de Deus é ele totalmente poderoso, agindo em favor do homem, agindo por ele mesmo,
sempre com justiça, com retidão, com equidade, com amor, sempre com verdade. Nós não confiamos num Deus que erra. Nós não confiamos num Deus que mente. Nós confiamos num Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Ele cura, ele ressuscita, ele mata, ele faz o que ele quer, de acordo com a natureza perfeita e bondade dele, ainda que nós não entendamos os seus propósitos. O próximo atributo é a onipresença. O que isso quer dizer? Que Deus está em todo lugar. O salmista, no Salmo 139, do versículo 7 ao 10, diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr desse Deus. Deus está em todos os lugares. Ninguém pode fugir de Deus. Parece que Jonas não sabia muito bem disso. Ele falou, se eu fujo para o sul da Espanha, se eu fujo para Tarsis, eu fujo da presença dele. Não há para onde fugir da presença de Deus. Por isso, quando nós entramos num lugar e eu vejo a pessoa, agora eu vou entrar na presença de Deus. Não, nós estamos. Nele nós vivemos, existimos. Não existe nenhum lugar que não seja a presença dele. Ele está em todos os lugares. E não confunda isso com algumas doutrinas que dizem, então ele é o universo. Não, ele não é o universo. Mas a sua presença, o seu espírito está em todos os lugares. Pastor, tem um lugar onde ele não vai estar. Aonde? No inferno. Porque o inferno é a ausência de Deus. O inferno é o lugar da ira de Deus. Agora, o próximo atributo que eu quero falar é da onisciência. Sim, onisciência quer dizer que Deus tem ciência de tudo. Sabe todas as coisas. O próprio Salmo 139 que nós acabamos de ler no versículo 16 diz: Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Hebreus capítulo 4, versículo 13 vai dizer que todas as criaturas estão descobertas perante a presença daquele do qual nós teremos que prestar contas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das nossas palavras antes delas chegarem à língua. Deus conhece tudo, todas as coisas. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. E qual que é o conforto que isso pode trazer? Conforto de que coisas que você nem mesmo sabe que precisa, Ele já sabe. O conforto de cuidados e direções que você não faz nem ideia de que você tem que tomar. Ele já de antemão está conduzindo você nisso. O conforto de saber que ainda que estejamos confusos por alguma situação estranha, o Deus que sabe de todas as coisas, sabe inclusive o que é melhor para nós e está nos conduzindo para lá. Agora eu quero entrar num atributo de Deus, que é a santidade. Deus é santo, você já sabe disso. Isso quer dizer que Deus é separado de tudo aquilo que é indigno e maligno. Deus, por ser santo, não pode ter comunhão com o pecado. Deus, por ser santo, não pode pecar. Deus, por ser santo, não pode, de alguma maneira, se corromper, se contaminar. A santidade dele o faz impecável. Isso todo mundo já sabe. Mas e o porquê que Deus, então, se relaciona comigo? Por que Deus não me exclui? O próprio Isaías teve esse entendimento quando ele diz, na sua visão, vendo Deus dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Alguns versículos abaixo ele fala, ai de mim, sou um pecador, um homem de impuros lábios. É isso. Deus é santo, é perfeito, não comete erro, não mente, não faz nada errado, mas olha pra gente. Ele tem comunhão com a gente, assim como Cristo, o Deus encarnado, andou nessa terra e não pecou, não teve comunhão com o pecado, antes cuidou dos pecadores, antes salvou
os pecadores. E agora Deus olha para a gente e não vê os nossos pecados, os nossos erros. Ele vê o sangue do Filho dele derramado sobre nós, ele vê a justiça que Jesus alcançou, andando perfeitamente na lei durante a sua vida, e num ato forense na cruz do Calvário. Deus tira os nossos pecados, coloca sobre Jesus, tira a justiça de Jesus, coloca sobre nós, aqueles que confiamos nele. E agora Deus olha e vê a justiça do Filho dele, os méritos dele em nós. Os méritos dele em nós. Nós somos justos porque fomos justificados pela obra de Cristo. Não porque a gente é bom. Ele olha para a gente e vê o sangue, o sacrifício dele, a nova aliança. E por isso ele tem comunhão conosco. E esse atributo de Deus, essa santidade, ela tem uma boa utilidade para a gente. É para a gente olhar o padrão da nossa conduta. É para a gente se espelhar e buscar cada dia mais sermos santos. Tentarmos nos desprender dos nossos erros, das nossas falhas e andarmos em santidade. Vamos tentando. Agora, o próximo atributo é a soberania. O que quer dizer soberania? Quer dizer que não tem nada nem ninguém acima dele. Ele é o ser supremo do universo, ele é o poder supremo do universo. Não tem nada nem ninguém acima dele, do qual ele precise consultar, dizendo, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Ele governa, ele rege as coisas do jeito que ele quer, segundo a sua própria natureza perfeita. Ele é soberano, não tem ninguém acima dele. E o que isso nos ensina, esse atributo? Não tema o homem. Não tema o homem. O soberano é Deus. Não tema os homens que não podem fazer nada a não ser matar. Tema o soberano que pode lançar a alma no inferno. Esse Deus soberano, ele governa tudo com perfeição. Descansa. Porque quem é o soberano, quem está mandando em tudo, quem governa tudo, é um Deus santo, verdadeiro, justo, bom, misericordioso e amoroso. Descansa. O próximo atributo, a próxima qualidade de Deus que eu quero falar, é a penúltima, é a unidade. Unidade significa que existe um só Deus e ele é indivisível, ele é perfeito em unidade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A gente sabe que há um só Deus. Deus é Deus. Jesus é Deus. Espírito Santo é Deus. E há um só Deus. Mas esse atributo de unidade quer dizer que as três pessoas da Trindade não são essências separadas. Há um único Deus. Eu vou estragar um pouco dos comentários aí do exercício que a gente estaria fazendo. Deus disse para nós, os cristãos, andarmos em unidade como Ele. Jesus falou que o mundo só creria nele quando nós fôssemos um entre nós, assim como Ele é um, como o Pai. O que eu aprendo com esse atributo de unidade? As três pessoas da Trindade sendo um só Deus, indivisível, inseparáveis. Eu entendo que nós, os cristãos, devemos ser assim. Unidade. A gente precisa se unir. A gente precisa ser um só corpo, indivisível, assim como o Deus da unidade é. E agora eu termino com o último atributo que eu selecionei, que é verdade. Deus é verdade. O que quer dizer essa verdade? Quer dizer que Deus é coerente consigo mesmo, que Ele é tudo o que deveria ser, que Ele se revelou como Ele realmente é, e que essa revelação é totalmente confiável. Deus é o único e verdadeiro Deus. Ele é a verdade, portanto não mente, é sempre confiável. Deus não faz nada que contradiga a sua própria natureza perfeita e santa e verdadeira. Ele não quebra a sua palavra e não descumpre as suas promessas. O que eu aprendo com isso? Que o que Ele disse a respeito das nossas vidas, para onde nós vamos,
é verdadeiro. Vai acontecer. Viram como um atributo de Deus está em perfeito equilíbrio com o outro? Por isso Deus é santo, maravilhoso, justo, verdadeiro, amoroso, eterno, todo-poderoso, sabe de tudo, está em todos os lugares. Deus é. E é por isso que esse é um dos assuntos que me deixam muito desconfortáveis. Mas espero que de uma maneira didática tenha sido útil para você. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. Toda semana vai ter um vídeo, uma aula simples. E que Deus nos abençoe. Até a próxima.